Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos implementar a funcionalidade de apagar na nossa aplicação. Tá? A nossa aplicação está com os objetos listados já, que nós implementamos em aulas anteriores. Nós vamos colocar um botão aqui do lado para cada uma das linhas da tabela, onde o usuário vai poder clicar e apagar a linha em questão. Então, vamos aqui na nossa aplicação e ir na nossa página de listar. Então, aqui na nossa página de listar, que nós implementamos na aula anterior, nós temos o laço de repetição, onde são mostrados todos os dados de cada um dos usuários. Então, nós vamos colocar neste ponto aqui um botão onde a pessoa vai poder clicar para enviar a ação para o servlet. Eu já coloquei aqui o botão para a gente não perder tempo. Vamos ver como que ele está implementado. Então, da mesma forma como está implementado os nossos cliques aqui nesse link novo usuário e usuários, eu estou utilizando esse Page Context Path para pegar o contexto da aplicação, o caminho da aplicação. Vou enviar esta requisição para o servlet auth admin. Então, quem que é o servlet auth admin? É o servlet aqui da nossa aplicação, onde somente o usuário administrador vai poder acessar. Vamos aqui no admin, ó, auth admin. E aqui, um pouquinho mais para frente, como de sempre, eu estou mandando a ação apagar. Então, até aqui não há novidade na nossa aplicação, na nossa implementação. O que há novidade aqui é esta concatenação com o parâmetro ID aqui que eu estou colocando. Estou colocando mais um parâmetro aqui, além da ação, que tem o valor a pagar. Estou colocando também o parâmetro ID. E depois do ID eu estou colocando o igual e esse número aqui, né? Esse ID que vai ser colocado aqui para ir concatenando com esse parâmetro ID, ele vai ser gerado de forma dinâmica, de acordo com cada usuário que está sendo criado aqui na nossa tabela, de acordo com cada usuário que está sendo mostrado em cada linha da nossa tabela. Então, da mesma forma como eu estou mostrando o ID aqui em cima do usuário, usando um sysout para mostrar o ID do usuário, eu estou usando também esse sysout aqui, mas não para mostrar para o usuário. Eu estou usando para que ele concatene com o valor do ID aqui. Então, depois que a nossa aplicação ela gerar esta tabela, por exemplo, suponha que o usuário tem ID 1, vai ficar dessa forma aqui a geração do ID para que nós possamos passar para o nosso controlador o ID número 1 do usuário. Vamos rodar aqui para a gente ver como é que vai ficar. Só que antes eu esqueci de falar, né, que eu estou implementando em formato de link aqui e ele vai ficar aparecendo o botão porque eu estou utilizando as classes do Bootstrap. Então vamos rodar aqui a aplicação novamente, só para a gente ver como que vai ficar esse nosso botão. Nossa aplicação está rodando. Quando eu clicar aqui em usuários, ele vai buscar todos os usuários no banco e observe aqui, ó, ele já criou o nosso botão. Então, se você olhar nesse canto inferior esquerdo aqui, observe que ele está já concatenando, ó, além da ação apagar, ele está concatenando o ID do usuário. Nesta linha aqui, ele está concatenando o ID número 1. Nesta outra linha aqui, o ID número 2. E assim vai. Então, quando eu passar para o meu servlet esta ação, além da ação que ele está passando de apagar, ele vai passar o ID do usuário em questão. Observe nesse cantinho aqui, ó, enquanto eu passo o botão do mouse em cima dos botões, ó. Tá? Vou dar Ctrl U para você ver como que fica, para mostrar o código fonte da página, para você ver como é que fica essa concatenação. Olha aqui, ó. Olha como que ficou o ID e olha como que ficou o ID aqui. Então, o primeiro parâmetro que está sendo passado depois dessa interrogação é a ação, que tem um valor a pagar. E depois, os outros parâmetros, né, que eu consigo passar aqui na URL, eu tenho que separar por esse e-comercial. Então, eu estou passando o ID aqui igual a 1
e aqui embaixo eu estou passando o ID igual 2, que já é a outra linha da tabela. Então, agora, o que nós temos que fazer lá na nossa aplicação? Receber esse clique aqui do usuário para chegar no nosso servlet. Então, vamos tratar essa ação de apagar. Então, vamos lá no nosso servlet e tratar essa ação de apagar. Então, estou aqui no nosso servlet auth-admin, que é para onde eu estou mandando, ó, auth-admin, e nós vamos tratar essa ação de apagar aqui. Então, aqui no nosso servlet, como vai ser um clique em um link, ele vai entrar no do get, ele vai passar para o processar requisição. Quando ele chegar aqui no processar requisição, eu vou pegar o parâmetro ação, que é esse parâmetro aqui, e vou pegar o valor dele, que neste caso vai ser o apagar. Então, aqui neste parâmetro, eu vou agora, né, pegar a ação, passar aqui para a variável ação. Por enquanto, a gente só tem implementado o listar. O que eu vou fazer agora? Eu vou implementar o apagar. Então, vou copiar isso aqui e implementar o apagar. Este apagar, a gente não tem um método ainda para ele. Então, nós vamos implementar esse método. Eu vou apenas copiar e colar o listar aqui embaixo. Vou modificar o nome dele, apagar usuário ao invés de listar. E esse código aqui embaixo nós não vamos precisar. E eu vou chamar esse método aqui em cima. Apagar usuário. Vou salvar e vamos ver se vai chegar aqui para a gente esta requisição. Vamos dar um system out aqui. E eu vou apenas escrever que chegou. Então, até neste ponto aqui, a gente vai verificar que chegou. Vamos lá novamente aqui na nossa página. Vou dar um refresh aqui para gerar de novo. Vamos clicar aqui nesse apagar. Ele vai perguntar se eu desejo apagar mesmo este usuário. Eu vou clicar aqui em OK, que eu desejo. E ele vai dar uma tela em branco. Então, essa tela em branco aqui é porque eu não encaminhei para lugar nenhum. Então, vamos verificar aqui embaixo se ele chegou de fato. Ó. Quer dizer que ele chegou. Então, aquela mensagem que apareceu lá, se eu desejo de fato apagar o usuário, eu esqueci de mostrar aqui. Observe que eu estou colocando no evento onClick aqui do link, né, que eu estou implementando para fazer a ação de apagar. E aqui dentro eu tenho um código JavaScript. Então, este href aqui, este link, ele só vai ser executado, ou seja, só vai ser enviado para o usuário não, para o controlador para fazer a nossa ação de apagar, se o return aqui for true. Então, significa o quê? Se a pessoa vir aqui e tentar apagar e dar cancelar, ó, ele não vai executar. Se ela vir aqui tentar apagar e dar OK, quer dizer que o retorno vai ser true. Então, quer dizer que a ação aqui do clique do mouse vai ser enviada para o nosso controlador. Então, vamos continuar aqui na nossa admin controller. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e, primeiro, nós vamos ir lá no nosso DAO, né, na nossa camada DAO da nossa aplicação, aqui, e implementar o apagar nesse nosso usuário DAO. E depois nós vamos chamar o apagar neste ponto aqui. Então, vamos abrir o usuário DAO. Observe que nós já temos o conectar e o desconectar, que foi explicado em aulas anteriores. Nós temos o inserir usuário, o listar, e agora nós vamos aqui implementar o apagar usuário. Como de costume, para a gente não perder tempo, eu já implementei um método, para eu não ficar digitando aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Então, esse método apagar, ele vai receber um objeto usuário, que vai ser passado aqui como parâmetro. E aqui eu estou com a minha instrução SQL, que vai ser executada com o objetivo de apagar um objeto usuário do banco de dados. Observe que eu estou com esta interrogação aqui, ó. Da mesma forma que eu estou utilizando essa interrogação aqui, eu utilizei ela aqui no inserir, ó. Todas aquelas interrogações onde cada valor vai ser atribuído a elas para montar a minha instrução SQL. Então, aqui da mesma forma, eu estou utilizando um prepare statement, né? Uma instrução preparada. Então, eu estou primeiro
conectando, ou seja, estou chamando este método aqui em cima de conectar para pegar uma conexão com o pool de conexão para mim. Então, ele vai pegar uma conexão com o nosso pool. E depois que eu conectar ao banco de dados, né? Ou seja, esta conexão aqui já está ativa, eu consigo chamar esse método prepare statement já preparando essa instrução SQL aqui que está definida aqui em cima. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu statement e fazer o que com ele? Apenas setar, né, colocar o valor na única interrogação que eu tenho aqui na minha instrução preparada. Então, estou informando, ó, a interrogação número 1, que é esta aqui, coloque quem? O valor do ID do usuário que está sendo passado como parâmetro aqui. Depois disso, de eu colocar esse valor, o que eu vou fazer? Eu vou executar a minha instrução. Então, esse método aqui, execute update de statement, ele vai retornar um valor int. Então, se esse valor aqui for maior que zero, quer dizer que ele executou, né, apagou um objeto lá no banco de dados. Então, se ele for maior que zero, esse meu booleano aqui vai receber true. Caso contrário, ele recebe falso. E aqui eu estou fazendo o quê? Ó? Fechando o meu statement e na sequência desconectando com o banco de dados. Então esse apagar aqui é bem simples, né? Eu apenas estou passando o ID do usuário aqui. Depois de executar essa minha instrução, de conectar, executar a instrução e depois devolver a conexão, né, desconectando, devolvendo a conexão para o meu pool de conexão, eu retorno aqui este meu booleano. Então, se essa linha aqui ela for true, significa que deu tudo certo. Caso contrário, ela vai retornar falso, quer dizer que eu não consegui apagar o objeto usuário que foi passado como parâmetro aqui. Agora nós vamos lá no nosso controlador, depois desse método já implementado, aqui no nosso DAO, e nós vamos nesse ponto aqui chamar aquele método lá do nosso DAO de apagar, só que antes nós temos que pegar esse ID que está sendo passado aqui na montagem da nossa URL do usuário via request, via requisição. Então nós vamos vir nesse ponto aqui e primeiro pegar o ID via request. Eu já coloquei o código aqui que pega aquele ID. Então, observe que eu estou pegando o objeto request que está sendo passado como parâmetro aqui para mim, que veio via requisição. Estou pegando quem? Ó, via get parâmetro, estou pegando quem? O ID, que é esta variável, esse parâmetro que está sendo passado aqui, ó, ID. Então, esse ID vai conter quem? O ID do usuário. Só que pelo fato desse ID ele ser retornado como uma string, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando já essa string que eu estou pegando aqui, que é esse ID, para um long. E aqui eu estou pegando o ID do usuário já com o tipo long. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um objeto usuário, pegar esse ID aqui e adicionar dentro desse objeto usuário para que a gente possa transferir esse objeto usuário para cá, para o nosso apagar, já com o ID dentro dele, para que nós consigamos pegar ele aqui, ó, para apagar o usuário no banco de dados. Então, vamos fazer essa implementação aqui agora. Observe que aqui eu estou criando um objeto usuário, e eu estou pegando esse objeto usuário que foi criado aqui, estou setando o ID dele com o ID que eu peguei da requisição. Então, estou setando esse objeto usuário aqui e agora estou chamando quem? O apagar usuário, utilizando o meu objeto DAO. Da onde que está vindo esse objeto DAO aqui? Ó? É idêntico às implementações anteriores. Quando esse método, né, init aqui do meu servlet, ele é executado, ou seja, quando o servlet é criado, imediatamente esse init aqui já é chamado, ele já está criando aqui o objeto DAO para que eu consiga chamar os métodos dessa classe DAO aqui. Então, eu já estou utilizando esse objeto que foi instanciado, estou chamando aquele método apagar que nós acabamos de criar, passando quem? O objeto usuário. Observe que esse objeto usuário ele está vazio, ele está apenas com o ID dentro dele, ó, que é a única coisa que nós precisamos aqui. Ó. Então, eu passo o objeto usuário,
e a única coisa que nós precisamos é o ID dele para pagar. Então, quando ele chegar nesse ponto aqui, eu vou pegar o ID do usuário, criar o objeto usuário, colocar o ID dentro dele e apagar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retransferir esse meu fluxo da aplicação para onde? Para esse listar aqui, ó. Tá? Porque o que vai acontecer? O listar vai novamente no banco de dados, buscar todos os usuários que estão lá, menos aquele usuário que foi apagado nesse ponto aqui. E aí vai dar o efeito aqui na nossa página, quando ele mandar para cá de volta, que esse usuário, suponhamos que nós estamos apagando esse usuário aqui, que esse usuário já sumiu aqui da página, significa que ele já foi apagado do banco de dados. Então, neste ponto aqui, nós vamos chamar este método listar todos novamente. Eu já coloquei o código aqui que chama o método listar todos. Então, eu estou criando um path, um caminho, uma URL para chamar esse método. Então, como que eu estou criando essa URL aqui? Então, esse request get context path, o que ele vai me retornar? Ele vai retornar esta parte aqui da minha aplicação. Ele vai retornar este ponto aqui da minha aplicação, que é o caminho da minha aplicação. E depois, esse request servlet path, ele vai retornar quem? O caminho que foi executado para chegar aqui no meu servlet, que é esse caminho aqui, ó, alt admin. Então vai concatenar isso aqui com quem? Vai concatenar com esta string aqui. Então eu vou ter o que lá naquele meu path? Eu vou ter este caminho todo aqui. Aí basta eu fazer o que lá no meu path? Colocar a ação listar nele aqui, tá? Então neste path aqui eu vou ter o caminho da aplicação, aqui eu vou ter o caminho do servlet, que nós estamos o servlet em questão aqui, e aqui eu estou colocando a ação listar. Quando eu pego o response do send redirect para esse path aqui, eu estou redirecionando o fluxo da minha aplicação para este caminho que está contido nesse path. Passando quem? A ação listar. O que ele vai fazer? Como eu estou utilizando o mesmo caminho do servlet aqui, ele vai chegar nesse ponto. Aqui em cima, novamente, ele vai ser encaminhado para cá. Quando ele é encaminhado para cá, ele vai entrar via GET. Ele vai entrar aqui. Ele vem no processar requisição e pega a ação novamente. Quando ele pega a ação novamente, ele encontra a ação listar que foi passada aqui. Ó. Por quê? Porque eu estou passando o listar como uma ação aqui para o meu servlet novamente. Quando ele chega aqui e verifica que a ação é listar, ele encaminha aqui para o listar usuário, que é onde ele vai no banco de dados novamente, buscar todos os usuários que estão cadastrados e, exceto aquele um que eu acabei de apagar aqui antes, de fazer o send redirect, então esse listar já vai estar com menos um objeto nessa lista aqui, e eu vou encaminhar novamente para aquela página de listar usuário que nós já discutimos na aula anterior, colocando a lista de usuários na requisição e encaminhando para ela. Então, quando ele chegar nesse ponto aqui, vai dar aquele efeito de ter sumido o usuário aqui da nossa tabela, ou seja, o usuário já foi apagado do banco de dados. Então, vamos aqui parar nossa aplicação, rodar ela novamente e ver se tudo está funcionando. Então, aqui eu estou escolhendo o Tomcat, fechar as páginas antigas, vamos entrar na lista de usuário e vamos apagar esse usuário João aqui. Observe, vamos voltar novamente aqui, né, para a gente discutir todo o fluxo que está acontecendo. Eu vou dar Ctrl U da página gerada e observe aqui quando ele cria a tabela, ele está colocando, ó, Alt, admin, ação apagar e passando o ID número 1. Para o segundo usuário, que é o João aqui, ele está passando, ó, Alt, admin, passando a ação apagar e usuário número 2. A gente vai clicar neste aqui. Então, vamos clicar nesse usuário número 2 e eu vou dar OK. Quando eu der OK, o que vai acontecer? Ele vai chegar neste ponto aqui da minha aplicação, ó, Alt admin. Ele vai entrar no do GET, vai vir no processar requisição
A ação que eu estou passando é apagar, então apagar vai ser aqui adicionado a essa variável, vai ser atribuída essa variável e ele vai entrar nesse case aqui. Aí ele vem e é transferido para o apagar usuário. Quando ele chega no apagar usuário, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ID do usuário que está sendo passado na requisição. Qual que é o ID que está sendo passado? Aqui, se a gente olhar no código, ó, naquele botão do clique, eu estou passando o ID do usuário que está para montar a minha URL aqui. Vamos lá no código gerado. Aqui no nosso código gerado, ó, estou passando o ID número 2. Então, quando eu chego aqui na minha aplicação, eu estou fazendo o quê? Pegando o ID número 2 aqui, criando esse objeto usuário, já setando esse objeto usuário com o ID número 2 e chamando o meu DAO para apagar esse objeto usuário com o ID número 2. Quando eu chego aqui no meu DAO, eu já tenho o meu SQL pronto, pego a conexão com o banco de dados aqui, com o banco de dados não, né? Com o meu pool de conexão, preparo o meu statement e já passo aquele ID número 2 para essa interrogação aqui. Tá? Pegando quem? O ID do usuário que está sendo passado como parâmetro. Neste ponto, é executado esse delete aqui já com o valor número 2, desse jeito aqui na minha aplicação. Ó, tá? Porque eu coloquei ele aqui. Ó. E ele vai ser executado, devolver a conexão para o pool e devolver que deu tudo certo. Quando ele chega neste ponto aqui, eu não estou pegando se ele está dando tudo certo ou não, porque eu não estou tratando isso por enquanto. Eu mando para quem novamente? Eu mando para o meu próprio servlet aqui, já passando a ação listar. Quando eu dou esse send redirect, ele vai chegar aqui no meu próprio servlet, vai entrar no meu servlet aqui, vai vir no via do get, processar a requisição, passando quem agora? A ação listar. Então ele vai entrar nesse ponto aqui, vai chamar esse método listar, vai no banco de dados, buscar todos os usuários que estão no banco de dados, menos aquele um que nós acabamos de apagar, que tem o ID número 2, e mandar novamente para essa nossa página de listar de usuário, que é essa lista de usuário aqui. Ó. Aí o João vai sumir daqui, inclusive o João já não está mais no banco de dados. Então vamos dar OK para a gente ver o que vai acontecer. Viu o que aconteceu? Ó? Ele apagou do banco de dados e já trouxe a lista de usuários aqui, já com todos nesse ponto aqui, ó. Já buscou a lista de usuários e mandou para aquela página de listar, passando a lista aqui, já com o usuário João apagado do banco de dados. Então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Até a próxima aula.